Pai do Senhor, vamos dar continuidade à leitura do livro de Mateus. Pega sua Bíblia, seu caderno e vamos comigo. Hoje é Mateus 12, do versículo 33 ao 50. As árvores e os seus frutos. Versículo 33. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Lembra daquele hino que a gente cantava? Antes cantava mais para as crianças, né? Hoje tá menos. Mas assim, cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. Só que aí tem uma parte que fala, cuidado, boquinha, o que fala. Isso é importante, porque através do que você fala, que é isso que o Senhor tá falando, você pode ser condenado quando Jesus voltar. Lembra? Quando Jesus voltar, vai ter um tribunal para todos, né? Porém, a gente precisa tomar cuidado. Lembra que a sua boca fala do que o coração tá cheio? Então, o seu coração tá cheio do quê? Você tá amargurado, tá triste, porque quando a gente tá nervoso, tá triste e deixa o coração falar, o que fala? A boca sai muita coisa que pode magoar as pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa pensar antes de falar, né? Mesmo criança, precisa parar e pensar. Porque é perigoso. Você pode magoar um amigo, você pode magoar a mamãe, você pode magoar o seu irmão, a sua irmã, papai. Então, precisa tomar cuidado, mesmo sendo criança. E nós, pais, precisamos tomar cuidado, porque às vezes no nervoso a gente acaba descontando no pequeno, né? Nós precisamos ter esse cuidado, porque vocês são sensíveis, se vocês estão em crescimento. Se o papai e a mamãe não tomam cuidado da forma que fala, devido ao nervoso, né? Acaba machucando vocês. Então, isso é em tudo, né? Tanto com vocês, quanto com os pais. A gente precisa tomar cuidado do que fala, né? Porque a Bíblia mesmo fala. Qual o fruto que você tá dando? Pensa que você é uma árvore bonita. O que você tem de bom para oferecer para as pessoas? Né? Você fala coisas boas, coisas gentis, você ajuda. Quando alguém tá triste, você fala de Jesus, ou você dá uma palavra de ânimo, ou você incentiva mais as coisas ruins, ou você vê alguém brigando e fala, briga, briga, ou você vai tentar separar. Então, a intenção do coração, a intenção do que você faz no dia a dia, isso você tá levando Jesus através das suas atitudes. Então, você precisa tomar cuidado com o que você fala, você precisa palavrões, palavras torpes, são palavrões. Então, se o seu coração tá muito, você tá com pessoas muito ruins em volta de você, você tem que fazer a diferença. Ou você vai falar igual eles, palavras torpes, palavrões. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Porque a inocência da criança é o que Jesus vê. Se Jesus voltar hoje e você tiver com o coração impuro, né? Você criança, você já tem conhecimento, tem coração impuro, aceita as coisas ruins, em vez de falar não, Jesus vai pesar na balança também. Como nós adultos. Nós adultos muita coisa vai ser pesada, mas as crianças pela inocência subirão direto. Mas pelo mundo de hoje, tem algumas crianças que não são inocentes. Então tem que tomar cuidado. O que você quer ser? Né? Você quer ser um propagador, alguém que leva a palavra do Senhor, alguém que faz diferença, uma pessoa boa que
as pessoas olham com carinho para você e falam, não, aquele é um menino do Senhor, aquela é uma menina, né, do Senhor, temente ao Senhor, é uma pessoa que realmente tem amor no coração. Ou você quer falar, nossa, aquele ali é terrível, aquele só apronta, só fala palavrão, aquele só Jesus. Realmente, só Jesus. Só o Espírito Santo pode transformar, mas você tem que tomar esse cuidado. Quem que você está refletindo? Com as suas palavras, com as suas atitudes, quais os frutos bons ou ruins? Versículo 38, o sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando Jesus fala aqui está quem é maior, ele está falando sobre ele, né? O Filho de Deus estava na presença deles, ele falava da palavra e eles não ouviam. Ele falava a palavra de arrependimento sobre o reino dos céus e eles não se arrependiam. E esse pedido de fazer, né, sinais, eles estão pedindo para que Jesus venha fazer algo com que eles estavam ali tramando. Lembra que eles estavam fazendo de tudo para pegar Jesus desapercebido, para condená-lo? É isso que eles estavam querendo naquele momento. Não estavam querendo ver as maravilhas de Jesus. E Jesus já havia feito muitos sinais, né? Mas eles queriam mais. Só tramando, né? Para que acontecesse algo. Só que, se Jesus fosse uma pessoa orgulhosa, se Jesus quisesse aparecer ou mostrar a glória de Deus através da vida dele, né? Não para glorificar a Deus, né? Mostrar o poder dele ou a glória de Deus através da vida dele. Ele poderia sim fazer sinais, porque ele tinha esse poder. Porém, o que Jesus veio fazer aqui? Jesus em nenhum momento perdeu a missão dele. Levar a palavra de arrependimento e falar sobre o reino dos céus, né? Então, o que Jesus fez? Em nenhum momento ele tomou a glória de Deus para si, né? Através dele, o nome do Senhor era glorificado. Então, ele traz para eles 2 exemplos. Um deles, Jonas, quando Deus manda ele para Nínive, para que ele venha trazer a palavra de arrependimento para aquele povo, e Jonas foge, né? E ele ficou 3 noites dentro do ventre do grande peixe, né? E ele depois disso levou a palavra de arrependimento e houve arrependimento. Se você ler o livro de Jonas, que ele é super curtinho, são 4 capítulos só, escuta a palavra. Era um povo muito atribulado, muito pecador, né? Mas ele rasga suas vestes, mandando todos jejuarem, exatamente mostrando arrependimento. Então, a palavra do Senhor chegou a eles, né? E Deus falou que vai pesar isso. E os judeus não receberam. Olha a diferença. Os judeus tinham Jesus, né? O próprio Messias ali na frente deles. E eles não aceitaram, né? A mesma coisa a rainha do sul. Quem é a rainha do sul? A rainha de Sabá, né? Ela simplesmente foi para conhecer Salomão. Será que ele é tão sábio mesmo? Ela trazia essa questão, né? Recebeu a palavra. Ela era uma mulher também pagã, uma mulher que acreditava em vários deuses, o deus Sol. Então ela acreditava, ela não tinha um só Deus, né? Com a palavra de Salomão, com a sabedoria que Deus deu a Salomão, e ele trazendo, né, ali
ela passou a acreditar no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então, o Deus que deu sabedoria a Salomão. Então, ela passou a acreditar em um só Deus. Ela deixou aquela cultura pagã de lado. Então, o arrependimento chegou no coração dela. Uma pessoa que tinha muitos deuses, muita idolatria, ela deixou. E os judeus não recebiam. Então, é essa a palavra, né? É isso que Jesus está trazendo, esse exemplo. Lembra que Deus sonda os corações? Então, Deus sabe a intenção do coração. Eles estavam tentando pegar Jesus, né? Desapercebido, tentando tocar em Jesus, armar, só que não era o momento, né? Então, Jesus simplesmente dava a palavra de repreensão a eles. Versículo 43. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aqui está falando exatamente quando uma pessoa ela é liberta, né, sobre possessão. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? Quando a pessoa ela é liberta, o que acontece? O inimigo sai e você precisa buscar o Senhor, né? A casa vazia é o exemplo do nosso corpo. Então, ou tem coisas ruins ou coisas boas. Lembra da árvore e o fruto? Então, ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. É simples assim. Então, quando a pessoa é liberta, ela precisa o quê? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor em todo o tempo. Por quê? O Espírito Santo vai te preenchendo. Sua casa não fica vazia. Seu corpo não vai ficar vazio. Você está se enchendo do Espírito do Senhor. E se enchendo do Espírito do Senhor, não tem como nenhum inimigo tocar em você. Não tem como ele tomar posse de você. Porque quando ele sai, o que está escrito? E ele volta tentando procurar abrigo em você. Ele vem com mais 7, né? Vem ele e mais 7. Então, esse é o problema. Lembra daquela parte da libertação? Existem inimigos que eles são expulsos em nome do Senhor. Lembra? Posição de mãos, em nome do Senhor Jesus. Sai. Mas tem uns que é só com jejum e oração. Porque quando vem com muita coisa, é muita sujeira, vai e volta. Aquela pessoa que fica o tempo todo aceitando Jesus, mas não se firma. Vai e volta, vai e volta. Aceita Jesus hoje, amanhã ela já tá na balada. Aceita Jesus hoje, amanhã ela tá na balada. E ela vai sofrendo essa libertação, cada vez é pior. Vai e volta 7, depois mais 7. Imagina. Então, por isso que muitas pessoas são muito perturbadas. Por causa disso. Pela falta de libertação e constância no Senhor. Então, porque quando a gente sofre, quando a gente é liberto, quando nós somos libertos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O tempo todo buscando o Espírito Santo. Porque eu vou falar de novo. É santarrão. Sou. Porque a importância de ser liberto, a importância de estar no Senhor é muito grande. Então, você tem que cuidar. Porque, lembra, o inimigo, ele é muito astuto. Uma brechinha que você der, ele já invade sua vida. Uma brechinha que der, ele já invade e destrói. O Espírito Santo já não. Ele é muito educado. Ele só entra na sua vida quando você permite, quando você dá abertura para ele, quando você chama ele para fazer parte da sua vida. Você já chamou o Espírito Santo para fazer parte da sua vida? Então, quando você chama o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, ele preenche, ele entra,
todas as dores, todos os traumas do passado, ele vai limpando. Ele pode limpar de uma vez, mas como ele pode também limpar aos poucos. Porém, tem essa diferença. O inimigo, ele não é cuidadoso e educado, como o Espírito Santo. Você tem que dar liberdade, Não. O inimigo, ele é astuto. Ele só precisa de uma brechinha. Você falou um palavrãozinho, você ficou nervoso além da conta, você teve qualquer sintomas, qualquer atitude que não é do Senhor. Ali ele já entra e ele já bagunça tudo. Imagina, sua mãe deixou um buraquinho assim, da porta ou da janela. Da porta entrou um rato. Aí tem fruta em cima da mesa, tem as coisas em cima da mesa. O rato sobe e faz a festa. Você vê dentinho, você vê migalha, você vê cocôzinho. Ele vai se esconder. Mas enquanto ele pôde, ele fez aquela bagunça. Passarinho. Já entrou passarinho na sua casa sem querer? Ele é uma brechinha. E ele entrou, ele fica perdido porque não é o lugar dele. O inimigo já acha que é dono, ele sai arrebentando. Mas o passarinho, ele fica assim, ó, ele bate as asas, ele bate na parede, ele bate nas coisas, ele derruba. Porque não é o lugar dele de morar. Então ele fica apavorado por causa das paredes, por causa de tudo. E ele sai derrubando tudo. Mas o inimigo, ele sai derrubando tudo porque ele gosta de bagunça, ele gosta de sujeira, ele gosta de tudo fora do lugar. Então ele vai bagunçando a vida de todo mundo. Por isso que houve libertação. Nós, cristãos, temos que buscar o Senhor. Não importa que a sua mãe busca. Você tem que buscar. Você, criança, tem que buscar o Senhor. Se você dá brecha assistindo coisa que não deve, brincando com coisa que não deve, com amizade que não deve, são brechas que você dá. Mas não existe, minha mãe ora por mim. Sua mãe ora por proteção, por muita coisa para você encontrar Jesus. Porém, o querer ter Jesus é atitude sua. Não existe o filho de crente é crentinho, você já deve ter ouvido. Filho de pastor é pastorzinho. Não. A salvação é individual. Eu busco a minha salvação, o meu marido busca dele, a minha filha busca dela, a minha filha mais velha busca dela e o meu pequenininho vai buscar o dele. Enquanto é pequeno e não tem entendimento igual João, está debaixo da nossa proteção espiritual. Depois que cresce, já fica maior, já não. Vocês ainda têm. Porém, nós temos que ensinar em todo tempo que vocês são do Senhor, que vocês precisam buscar o Senhor e querer o Senhor na vida de vocês. Porque senão o inimigo faz algazarra. Sonhos é perdido, porque entra a desobediência, a rebeldia, né? Então, quando você é rebelde, desobedece papai e mamãe, desobedece a Deus, e isso vai dar brecha para que o inimigo entre. Versículo 46. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os discípulos eram sua verdadeira família, né? Fazendo assim se cumprir o seu ministério, sendo obediente e cumprindo a vontade de Deus, né? Porque a família de Jesus, os irmãos em si, porque Maria sempre soube, desde o início, né? Maria sempre soube, mas os irmãos de Jesus duvidaram dele. E a gente pode ver que não faz menção do pai. A teologia e os historiadores acreditam que José morreu cedo,
né? E como José morreu cedo e Jesus era o mais velho, Jesus tomava a frente, como muitas culturas, né? Os judeus também era a mesma coisa. O mais velho tomava conta dos menores. Os mais velhos cuidavam de sua mãe, né? Então, a gente pode ver que Jesus fez esse papel por um tempo. E o ministério dele começou aos 30. Então, acho que a partir disso, Jesus começou com uma nova família, podemos dizer assim. Ele em nenhum momento ele estava menosprezando os seus irmãos, a sua mãe. Não. Só que ele precisava fazer valer o ministério dele, o que Jesus falou. Vocês lembram que eu falei que algumas vezes tem ministérios que é preciso a gente deixar a nossa família, deixar nosso pai e nossa mãe e seguir? Lembra quando Jesus chama seus discípulos aí tem uma passagem que o discípulo pede para ir sepultar seu pai e Jesus fala, deixe os mortos com seus mortos. É mais ou menos isso. Não sei se vocês estão me entendendo. Depois vocês me perguntam se tiver alguma dúvida. Jesus em nenhum momento desprezou seus irmãos. Jesus em nenhum momento deixou eles de lado. Porém, ele precisava seguir em frente. Ele precisava fazer valer o seu ministério. Talvez seus irmãos poderiam ser mais novos, mas não tão novos. Mas eles precisavam tomar a rédea da casa e seguir. Porque ele tinha um propósito aqui na terra. E esse propósito foi tão rápido que foram só 3 anos, né? Então ele pregou, ele fez maravilhas, levou a palavra de arrependimento, a palavra sobre o reino dos céus e fez valer o seu ministério. A gente vê sobre Jesus até hoje em nossas vidas, a gente vê a manifestação dele. Então ele precisava, naquele momento, abrir mão da família, como Abraão precisou. Lembra? Sai do meio da sua... Jesus fez igual a Abraão. Deus não falou para Abraão, sai do meio da sua parentela? Ele saiu. Então ele precisou ir para onde Deus mandou, mostrando a prioridade e o compromisso com o reino dos céus, mostrando o verdadeiro compromisso com o seu chamado messiânico. Amém? Deus abençoe vocês. Até mais. Beijo, Pai.